Muito bom dia, gente, fazendo aqui corrido. Agora são 8h28 de terça-feira, dia 6 de agosto. Dólar na tela. Notícia, a gente não tem nada, só tem a ata do Copom que vai sair às 8 horas. E provavelmente tem a ver com aquele movimento atípico de ontem. Vocês viram que o mundo inteiro, ia falar o país também, né, sofreu. Mas o mundo inteiro ficou assustado, tá colapsado. Gente, do índice ao dólar, ao Bitcoin, foi um movimento totalmente absurdo, tá? E foi por isso que a gente levou em consideração, né? Eu nem sabia disso, eu só levei em consideração por causa do gap gigantesco, desse movimento totalmente horrível do dólar aqui, que me proibiu na hora, eu tinha que puxar o freio de mão e parar de operar, né? Então, ontem foi um dia que eu tirei o dia para mim, né? Segunda-feira não deu para operar, gente. Ah, mas Bruno, olha o padrão que você falou, né? De vender aqui e buscar essa região, só que a média passou para cima, então você vai buscar a média. Então você teria vendido aqui, stop aqui, e o alvo teria sido aqui. Nisso aqui estava custando quase R$ 500. Tudo bem que o alvo aqui era quase 1.000. E a gente acabou saindo aqui com quase 800. Estou arredondando para ficar fácil da gente olhar que a questão de risco e retorno valeria a pena. Mas a questão de gerenciamento de risco, o quanto eu vou me expor na operação, isso não valeria a pena e foi por isso que eu não fiz. Tá? Então, por mais que deu certo o padrão ontem, num dia fora do padrão, não era para, de acordo com o meu operacional, do jeito que eu opero, eu estou proibido de fazer alguma coisa. E, óbvio, não fiz, tá? Então, hoje, gente, o cenário no dólar, e a mesma coisa no índice, eu já vou mostrar, tá? Como ele ficou muito esticado e ficou bem assustador o movimento dele, tá? Eu só tenho essas duas regiões para marcar aqui, tá? Não sei como ele vai reagir hoje, né? De novo, a gente só tem uma coisa muito importante às 8 horas que já saiu, então a gente vai ver na abertura do preço como isso vai impactar, que são atas do Copom, que são as reuniões provavelmente mesmo relacionada ao dia de ontem, que inclusive acho que quebrou mais um banco na China, pra vocês terem noção, eu já falei isso aqui, eu fui no outro take. Enfim, já é a segunda ou terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu não vou apagar não por causa de erro de dicção, então vocês me perdoam, mas assim, contando com esse banco, acho que já são mais de 41, 42 bancos na China que quebraram. Então, gente, se preparem que ainda a coisa vai vir. Tem uns economistas americanos aí, que eles não tem nada a ver com o mercado brasileiro aqui, mas eles conhecem de modo geral, né, a coisa. Eles estão falando, a gente ficou brincando muito com a economia, principalmente na época da pandemia, e é agora que a gente vai começar a pagar o preço. Isso não coincide muito com o que eu falei lá no índice, né, da gente olhar um movimento. Gente, aqui foi a pandemia. Isso aqui foi a pandemia. A gente caiu em queda livre mesmo, sem paraquedas nem nada. Só que a gente voltou muito forte. Por que a gente voltou desse jeito? Nada aconteceu. Né? Então, é isso que eles estão afirmando, tá? Eu não sei explicar. Realmente, a gente voltou, inclusive passou, né? Continuou quase. Só que agora, olha onde a gente está chegando. Isso aqui foi a parte da pandemia. Olha onde a gente está agora. Olha o quanto que falta. Olha o quanto a gente já caiu e olha o quanto que falta para a gente cair, para chegar próximo daquela região da pandemia. Será que a gente não pode, inclusive, perder essa região e continuar caindo? Ou seja, isso aqui vai ser muito pior do que quando estava na pandemia. Tá? Coisas mais caras ainda, dinheiro valendo muito menos. Você vai ver quanto vai custar para você comprar um carro popular aqui. Tá? É isso que eu quero. Você vai ver quanto vai custar para você ir no mercado. Você vai ver o que você vai comprar no mercado com quinhentão. Você vai ver, você vai voltar com Danone e um pacote de arroz. Então, assim, esse é o problema, tá? Mas beleza, vamos lá. Voltando aqui para o dólar, minha expectativa hoje ainda é de ele continuar assim nessa baixa, mas depende de como ele vai abrir e de como vai estar o cenário para operar hoje. Se ele tiver um cenário muito estranho igual o de ontem, hoje é um dia que de novo eu nem vou operar. Vai dar 9 e 10 da manhã, eu tô saindo fora. Né, vou fazer outras coisas e não vou operar. E se ficar assim a semana inteira, vai ser a semana que eu não vou operar, não tenho problema nenhum com isso. Aqui no índice é a mesma coisa, né? Ele abriu muito longe, gente. Só que no índice aqui, ontem foi um pouquinho diferente, né? A gente teria feito a compra aqui, o stop aqui, e teria sido stopado. Deu um stop de 500 pontos, mais ou menos, é 512, eu acho, tá? Só que o alvo seria nessa região, que inclusive é a mesma região de hoje, tá? E aí o que acontece? Bom, você vai fazer aquele básico, né? Você vai marcar esse topinho aqui, principalmente depois que ele fez isso aqui, ó. E, ó, vamos ver assim, ó. Olha isso, né? Deixa eu tirar aqui para ficar fácil de ver. Bom, ele veio aqui e falhou. Daí ele vem, tenta de novo. Se ele for para baixo, a gente marcaria essa região. E aí o que aconteceu? Ah, é assim, ó. Aí, ó. Pum, ele foi para baixo. Então a gente marcaria essa região aqui. Perfeito? Perfeito. E aí como que a gente vai operar? Né? Se for para baixo, a gente não pode operar porque está muito esticado. E para cima, gente, como é que faz se tem essa região? Óbvio, só se tiver um pivô para cima. Né? E aí o que acontece? Pronto, um pivô para cima. É aqui que a gente compra, stop, e é onde a gente vai tentar buscar aqui. E aí o que acontece? Opa, opa, opa. E aqui a gente tem um problema. A gente não vai mais buscar essa região, a gente vai buscar essa região que é a média de 200, que já passou para baixo. Né? E aí vamos lá. E ó, vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Ó. Opa, o que aconteceu aqui?
Isso aqui não é um pivô para baixo? Nessa mínima, a gente tem que botar uma ordem aqui, tá? E aí a gente vai ver se vai ser pego ou não, tá? Por quê? Porque aqui, gente, diferente dessas regiões aqui, ó, essas três aqui, ele está fazendo o pivô para cima. Aqui, ele já está fazendo assim, ó. Né? Eu estou exagerando, mas isso aqui é um pivô para baixo. Então você tem que proteger, porque se ele perder, ele pode cair muito. Mas se ele não perder, ele pode voltar e começar a subir. Então a gente colocaria a ordem aqui e talvez teria sido executado aqui, tá? Eu acho que ele executou, agora eu não lembro. Executou, tá? Então a gente teria saído aqui. Se ele não pega e continua subindo, a gente vai protegendo aqui agora e vai tentar sair na 200, mas não é o que aconteceu, ó. Né? Ele executou a gente aqui, tá? E tudo bem, depois ele subiu, tal, mas você não ia sair aqui não. O ideal seria proteger aqui, não pode deixar, né, todo esse movimento voltar. E aí, resumindo, gente, tá? Seria um dia que você tinha tomado aqui um stop de menos 500 e daqui até aqui deu 900. Ou seja, você também teria fechado o dia positivo, né? Porque você teria ficado com 5, 6, 7, 8, 9. Eu tive que contar no dedo. Você teria saído, porque me deu uns 5 minutos aqui, porque eu não consigo falar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você teria saído 400 pontos positivos no índice, mais os 76 pontos no dólar. Olha que dia positivo, né? Por que eu não operei? Gente, eu não fiz nada aqui justamente por causa do contexto. Sabe por quê? Isso é uma coisa que é difícil explicar pra galera. Num dia que dá tudo certo, fora do padrão, é aquela coisa, a gente sabe que a gente não pode operar assim, porque de 10 dias que acontece esse cenário, 8 dão errado. Então, para dar certo no mercado, você tem que estar bem, e você tem que estar ok, e entender que aquelas duas que vão dar certo, você nunca sabe quando elas vão acontecer. Porque geralmente, de 10, 8 dá errado. Então, você tem que estar ok e entender que tem que deixar embora aquelas duas que vão dar certo, porque você nunca sabe quando é. Senão, você vai ficar tentando operar em cenário desse jeito, você vai ficar fechando negativo. Né? Ah, mas um dia dá certo, só que esse dia não vai pagar todos os dias que dão errado. Tá? Então, esse é o ponto a se levar em consideração. Ter disciplina, entender. Você opera padrão. Por que você vai operar um padrão negativo? Não é melhor operar um padrão positivo? Né? Padrão que de 10 vezes que você opera, 8 dá errado, 2 dão legal. Esse é o padrão A. Aí você tem o padrão B, e esse aqui, o de ontem, foi o padrão A. O padrão B, de 10 dias, 2 dá errado e 10 dá bom. Né? 10 são positivo. Qual é o padrão que você tem que operar? Você tem que operar sempre quando for o padrão B. E ontem não foi um padrão B, foi um padrão A. Aqui no dólar também foi um padrão A, não foi um padrão B. Entenderam onde eu quero chegar? Então é isso que eu tenho para hoje. Muito cuidado. Hoje eu vou dar preferência, tá, para o índice para cima, mas de novo, não sei como isso vai acontecer, porque olha o tamanho da defesa que teve nessa região. Ele já está acima da 200, então seria legal. A mesma coisa que a gente fez lá embaixo. A gente não marcou aqui, só pegou um pivô para cima. Então, só um pivô para cima, mas eu quero com o apoio de todas as médias. Onde eu sairia? Próximo dessa região aqui, que é uma média muito importante em tempos gráficos maiores, ou olhando aqui, ó, vai ser praticamente a mesma região, ó. Aqui, tá? Boa região que o preço enroscou bastante. Provavelmente, se ele quiser voltar aqui, pode ser uma região que ele vai sentir de novo, tá? Essa é a leitura para o dia de hoje. Bem difícil, né? Vídeo quase 10 minutos, porque hoje merecia. Beleza, gente? Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!